hoje, nossa entrevistada é a Juliana, criadora da Infusiva. Vou até pegar aqui, viu, Lu? Porque tem tanta coisa aqui da Ju. Ela é criadora da Infusiva, uma empresa familiar e 100% brasileira, especialista em chás, blends de chás, que trouxe um novo olhar para esse segmento. Misturando alquimia... Gente, ele é alquimista. Espera que vocês vão ver o máximo. Alquimista, bem-estar, ó, misturando alquimia, bem-estar, energia, criatividade. Qual é a missão da Infusiva? A missão da Infusiva é criar sabores de chás apenas com ingredientes da natureza para proporcionar experiências inovadoras, autorais, sensoriais e únicas. Bem-vinda, Ju! Bem-vinda! Nossa, tive até que ler. Posso agora, depois dessa Isso. apresentação Não, e eu tive que maravilhosa? ler, porque bastante coisa. Que delícia! Ai, muito E eu obrigada. tirei do teu Instagram... Não, antes do Instagram, eu queria Eu quero que a Ju... fazer uma coisa e falar uma. Já começar com uma pergunta Isso. logo de cara. Vamos Depois, lá. nós Porque voltamos, vai depois a gente falar- volta no teu Instagram. A gente Maravilha. vai falar um monte de coisa sobre o chás, mas a primeira pergunta, assim, pra gente desmistificar. O brasileiro entende o chá como uma coisa pra doente, Sim. né? Fala um pouquinho pra gente. É assim. Como que assim- você enxerga o chá? Legal, maravilha. Adoro essa pergunta, porque é isso, né? A gente está aí construindo eternamente essa cultura do chá no Brasil, que não está estabelecida. A gente tem uma experiência no Brasil muito forte do chá como um medicamento, um remedinho. E isso vem, de fato, das nossas matrizes, inclusive dos povos originários e tudo aquilo que a gente aprendeu, né? A gente tem a história toda das garrafadas, a gente tem muita experiência com plantas, ervas, para cura de males, né? Então, dor de barriga, dá um chazinho, tá nervosa, camomila. A gente tem muito essa cultura aqui. E isso é maravilhoso, a Infusiva honra isso tudo. Mas em outros lugares do mundo, a gente também vê o chá como uma bebida complexa, uma bebida para ser degustada, saboreada, em diferentes situações. Então, o que a gente quer, através do nosso trabalho, eu acredito muito nisso, é trazer revelar e construir essa descoberta aqui no Brasil, porque eu acho que a gente tem tudo para fazer isso, né? O Brasil Que bacana. ama receber informação e né, aquela coisa da antropofagia. A gente digere mesmo as coisas e devolve do nosso jeito. Por isso, a Infusiva é o jeito brasileiro de tomar chá. A gente fala isso porque esse é o propósito maior. Muito A bom. Infusiva é o jeito brasileiro de tomar chá. A gente coloca Adorei. muito isso. Muito legal. Agora, eu peguei do teu Instagram, né, uma frase, e aí, desta frase, eu quero que você pegue um gancho para você contar um pouco da sua vida, Uau. tá? Então, a frase... primeiro, vamos falar qual é o teu Instagram. Fala lá o seu O Instagram. Instagram, nossa, é Infusiva, tá? Tem o meu também, pessoal, Juzanine, que lá eu também falo muito sobre chá de um modo geral, mas Infusiva. E você tem um site também, não? Sim, infusiva.com é o nosso site. Lá dentro tem blog, tem produtos, enfim, tem toda a nossa história. Muito bom. Então, a gente pegou do teu Instagram, Ju. Se isso faz você se sentir bem, então faça. É uma frase da Madonna. Achei interessantíssimo que Madonna, inclusive, está, né, no nosso país. E eu achei bem legal. Tá na pauta, de novo. Ih, tá na pauta. Faz um show agora em maio, mas Isso. não é sobre a Madonna. Aproveitando essa frase, como é que a gente sabe que você vem de um mundo corporativo, educacional, na verdade. O que o chá, né, o que te fez sentir feliz com esse bem-estar de lidar com os chás que você enveredou completamente, saiu de uma profissão para trabalhar com chás? Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Eu acho que essa frase é maravilhosa. Achei muito legal vocês terem escolhido ela, porque eu acho que essa frase, de fato, resume muito o meu ímpeto, assim, a minha vida, a Juliana de sempre. Porque eu acho que a gente muda muito ao longo da vida, mas existem algumas coisas, e quando a gente consegue identificar isso, a vida fica mais fácil. Eu acho que o que não muda em mim, né? E isso eu consegui identificar, o que não muda em mim é a mudança. Não, explica direito, vamos ver. É maravilhoso, porque assim, Bom eu isso. fui e sou muitas coisas. Então, a Madonna tá aí porque faz parte de um oráculo, que é um baralho de cartas que vai junto com um kit meu de chás, que foi a primeira coleção que eu criei. E esse baralho, que eu chamo de Oráculo do Chá, ele é um baralho que traz muitas referências da minha primeira profissão, digamos assim, da minha primeira escolha, que foi a Faculdade de Letras. Então, eu sempre fui uma apaixonada por literatura. Isso me levou a viver na Inglaterra durante um tempo.
na adolescência, apaixonada por Shakespeare, apaixonada por literatura francesa e também depois brasileira, porque a literatura brasileira chega depois nas nossas vidas aqui, né? Isso é uma pena, mas enfim. E eu queria trazer para esse oráculo muitas das minhas referências. E eu sou cantora. Pouca gente sabe disso. Nossa, Nossa, jura? isso a gente também não sabia. Sim, eu venho de uma família muito musical. Meu pai, meus irmãos, minha mãe, artista plástica. Então, assim, a arte sempre muito presente na minha educação familiar. E sempre cantei de ouvido, assim. Fui estudar canto depois de adulta, né? E eu, quando vim a São Paulo para fazer a Universidade de Letras, na Universidade de São Paulo, eu precisava ganhar um dinheiro e eu comecei a cantar à noite. Eu percebi que eu podia fazer isso, porque um cara maravilhoso, foi João Macacão, um violonista da noite paulistana maravilhoso, infelizmente falecido, Te incentivou a isso? Me incentivou, porque eu comecei a cantar de brincadeira ali nas rodas e no Alto Borogodó, que é uma casa emblemática de samba. E ele falou, não, você tem que cantar. Vem aqui que você tem que cantar. Então, eu cantei muitos anos, de maneira não profissional, porque era na noite com amigos. Isso me ajudou muito no começo aqui em São Paulo. Então, a música sempre fez muito parte desse meu universo. Então, eu cantei, eu fui professora, né? Me formei em letras achando que... Trabalhei em editora, né? Trabalhei um tempo também com editorial. Depois, enfim, fui para a área da educação, me descobri, na verdade, como educadora popular. Isso é muito importante, porque isso me deu uma lição de vida, assim. Eu falo que a Faculdade de Letras, que é uma faculdade, apesar de ser USP, é uma faculdade gigante, com muita gente, um curso super, enfim, complexo, somado a ter ido para comunidades, naquele momento em que as ONGs estavam explodindo e vários trabalhos sociais, isso tudo me deu uma escola que eu não tive antes. Que era uma escola de vida, de realidade. Sim, uma riqueza, né? Muito grande. Uma riqueza muito grande. Quando eu fui criar esse baralho, esse oráculo, eu falei, tem um dos chás que chama Brilha, que é o chá que eu falo que é dos chakras superiores, né? A parte mais sutil, que é o chá que fica azul, fica roxo. É um chá super legal. E eu falei, puxa, dos outros eu escolhi as frases, criei as minhas... tem de tudo, gente. Tem literatura, tem psicanalista. Você fez um mix. Um mix de referências muito minhas. Legal. E aí o Brilho, eu fiquei, putz, mas falta alguma coisa. O que eu vou colocar aqui? E eu, na noite que eu tava com essa questão, eu sonhei com a Madonna. Olha que coisa louca. Eu tive um sonho com a Madonna. Acordei e falei, gente, eu sonhei com a Madonna. Por que eu sonhei com a Madonna? Você era fã da Madonna? Nunca fui, não, eu curti Madonna, sim, não né? que Quem você não, fosse uma mas não fissurada. era fã, assim, nada disso. Eu falo que eu aprendi, a Madonna me ajudou a aprender inglês, né? Assim como Michael Jackson, sim, né? sim. Os Bon Jovi. Então, o que eu sonhei com a Madonna? E aí, quando me deu que eu lembrei desse sonho, eu falei assim, não, mas de fato, comecei a pensar. Falei, mas por que eu tenho essa referência de Madonna? E eu me lembrei, olha que coisa louca que é a nossa mente. Eu me lembrei de uma entrevista que eu tinha visto da Madonna na adolescência. E eu falei, putz, nossa, ela falou uma coisa naquela entrevista que mexeu comigo. E eu lembrava disso. Foi essa frase? É uma entrevista dela. Que louco. Que perguntam para ela se você... Não, perguntam para ela na entrevista se ela nunca teve medo. Durante essa trajetória toda. Ela falou, sempre. Always. Sempre tive medo. Mas se você gosta disso, faça isso. O que você está esperando? E isso nunca saiu, assim, foi uma coisa que me marcou na adolescência. E eu falei, cara, é essa frase. Porque brilhar tem a ver com isso, tem a ver com urgência de você ser só quem você é e quem você está sendo naquele momento. E eu acho que eu vim de uma formação que sempre me encorajou a isso. Eu tive uma formação familiar de muita liberdade para isso, sabe? De ser você mesmo, de buscar as suas referências, e crescer, né, dentro disso. Não é todo mundo que tem isso. Então, assim, eu acho que eu tenho um privilégio e eu preciso cuidar dele. Sem dúvida. Então, eu fui caminhando ao longo da vida. Claro que sempre com muito plano, né, planejamento. Eu brinco que eu sou leonina com ascendente em Capricórnio. Eu acredito Capricórnio que é existe uma planejamento. energia, exato. Eu sou uma energia muito do fogo e terra. Eu tenho essa coisa... que eu acho que eu busco muito, né, o equilíbrio nesse outro, em água, em ar, que a gente já está falando de alquimia, eu misturo tudo, gente. Mas eu tenho muito essa coisa também de me planejar, falar, tá, eu vou correr esse risco, eu vou me atirar aqui, mas
Eu vou de um jeito organizado. Mas em que momento dessa história surgiu o chá? Porque o chá é uma coisa que a gente não... No Brasil não tem uma cultura, né? É o que a Lu falou no começo. O chá é uma coisa meio de doentinho. Exato. Toma um chazinho. Como é que surgiu? Eu tive essa experiência medicinal na família. Minha avó fazia as garrafadas e fazia chás e tudo mais. Mas na adolescência eu fui, então, morar na Inglaterra. E na Inglaterra eu morei numa família, uma família tradicional inglesa, de classe média, que era chá o dia inteiro. Então, eu acordava tomando chá com leite. Tinha o chá é isso que eu ia falar, inclusive do almoço, com leite. tinha o chá da tarde. E religiosamente o chá da tarde. Era o chá da rainha. E o Earl Grey, que era o blend, né? Que, inclusive, foi o blend que eu criei, que me deu o concurso, né? De melhor tea blender do Brasil. Quando eu recriei a receita do Earl Grey. Então, o chá entrou na minha vida primeiro aí, como consumidora. E eu sempre, a partir daí... Comecei a apreciar chá preto, chá verde. E mesmo quando você veio pro Brasil, você continuou tomando chás? Na época era muito difícil a gente achar esses chás, né? Sim. Que a gente achava aqui lá, só então... tem erva cidreira, erva doce, Agora... chá mate, chá preto. Até porque a importação era menor, né? E eu também não tinha acesso, né? Sim, eu lógico. era estudante, enfim. Então, eu durante um tempo, teve um gap aí, sim, na minha vida, né? Um tempo... Mas eu sempre gostei mas de como é chá. Mas como é que isso virou um negócio? Então, aí... Eu fui trabalhar com educação durante muitos anos, fui consultora na área de educação durante 20 anos, trabalhei em várias instituições e empresas, também com comunidades, e chegou um momento na minha vida que eu comecei a pensar que eu precisava mudar, não estava mais dando. E quando que eu comecei a sentir isso? Eu comecei a sentir que, assim, eu percebia que eu ainda fazia a diferença, digamos assim, nessa área, mas que aquilo estava me ferindo, porque eu não estava mais com vontade de fazer aquilo. E você passa por um processo primeiro de se culpar e fala assim, como eu não estou afim de fazer uma coisa tão maravilhosa e sensacional que as pessoas dizem que eu faço muito bem. Como? E aí você fica naquela culpa, né? E aí o filho pequeno e aquela situação. Falei, meu Deus. E eu demorei um tempo, mas eu falei, não, eu vou fazer uma transição de carreira. E comecei, eu fiz um sabático, eu consegui, de novo o privilégio, mas eu consegui... Durante um ano, retomar minhas raízes. Então, nesse um ano, eu voltei a cantar, montei um grupo, fui retomar a Juliana e coisas que eram muito importantes para mim. E apareceu um alquimista na minha vida, um mestre alquimista, que eu também estava passando por situações de saúde bem complexas. Eu tive, durante um ano, que extrair meu útero, eu tive problemas bem complexos e, de repente, repentinos, né? Que eu não tinha até então, não esperava. E aí procurei ajuda, porque eu sempre também, de novo, fui conectada com a medicina natural. Desde que meu filho nasceu, eu procurei antroposofia. Eu venho na área de consultoria já dessa vertente, né? A minha formação é toda goetiana, de fenomenologia. Então, tem todo um contexto da natureza, da medicina natural na minha vida também, né? Não vem do nada. E eu achei que era essa área. Então, eu falei, não, eu vou estudar fitoterapia, vou começar a estudar mais sobre as plantas, eu vou... atrás. E esse mestre da alquimia, ele me ensinou coisas... Na verdade, eu falo que ele revelou coisas que me deram chão naquele momento. Porque quando eu comecei a estudar sobre a alquimia mesmo, a ciência, a alquimia... Então, eu queria até para nós e para o pessoal de casa... O que é alquimia exatamente? Então, a alquimia é o começo de tudo, né? A ciência que porque você tá com uma blusinha que eu amei, tá? Bruxa. Eu também não que eu adorei. E a gente relaciona a alquimia. Não sei se é por causa dos desenhos, perfeito, né? A alquimia com a bruxaria, sei lá, uma bruxa. Isso é uma história legal. Tem uma história legal. Não tem aquele o caldeirão que a bruxa vai misturando. Então, tem uma conotação que eu até, né? A gente lembra da infância, eu até tenho um pouco de medo. Então eu queria que você explicasse pra gente. Então, a alquimia, ela é relacionada ao ocultismo, né, que a gente fala, e à bruxaria, muito por conta de um tempo histórico também, né? Porque acontece assim, os alquimistas eram cientistas, eram pessoas que olhavam para a natureza, buscavam entendimento e a relação da natureza com o nosso corpo, com as transformações. Então, eram pessoas estudiosas e absolutamente observadoras, né? Que tinham seus laboratórios. Isso muito antigamente, muito antes da época medieval, né? Alquimia, eu estudei alquimia egípcia, então muito anterior. O povo egípcio já era alquimista. Olha que interessante. A alquimia tem um conceito também da palavra que vem da terra do Nilo, da terra fértil, né? A terra negra do Nilo, onde tudo que se plantava dava. Então, de fertilidade, a noção de fertilidade e transformação.
várias outras coisas, porque vários povos foram também se apropriando dessas descobertas, né? Mas o fato é que a alquimia os alquimistas eram pessoas que detentiam um certo poder por conta do conhecimento que desenvolviam. Então, eles também viviam muito mais que outras pessoas. Tem essa história. Numa época em que as pessoas viviam até 30, 40 anos, eles viviam 60. Então, por assim, isso que essa coisa da bruxaria, quer dizer, uma total. pessoa que... Mas como que essa pessoa... Imagina, hoje alguém... Ela tem um pacto, é isso? Sim, então tinha todo um lance ali de como é que essa pessoa vive tanto. Tem isso. E tem outra coisa que é muito importante dizer, que assim, a gente viveu um período na história em que tudo que você descobria de novo não podia, né? A igreja, a gente não pode esquecer que a gente viveu a Inquisição, a gente viveu vários processos, né, com as reformas todas que tiveram. Então, essas pessoas também precisavam se proteger de alguma forma. E tinham duas formas de você se proteger. Você tinha que estar na política, continua tudo igual, na política, e você tinha que criar um certo mistério em torno de você para as pessoas também terem um pouco de medo de você. Então, era uma coisa que os alquimistas eram muito queridos por reis, rainhas, porque eles entregavam conhecimento de juventude, tinha aquela coisa da fonte da juventude, transformar chumbo em ouro, prometiam coisas e se garantiam um pouco ali para mim para fogueira. Né? E aí, isso aqui tem tudo a ver com isso. Entendi, muito legal. Eu sou muito pouco mística, mas as pessoas me vestem essa camisa. Então, eu acabei vestindo. Porque é isso, hoje, ser bruxa é um elogio. Né? As pessoas falam, essa é a bruxa. Como se isso fosse um elogio de você estar conectada a uma coisa superior, uma coisa maior. Isso acontece hoje no mundo. Mas, na verdade, você está querendo dizer, então, que não é nada disso. Que, na verdade, é o conhecimento das ervas e saber misturá-las para entregar algo. Eu acredito isso muito é alquimia. nisso. Isso é alquimia. A alquimia, ela relaciona... Tem nada a ver com misticismo. Então, assim, isso depende muito, claro, da interpretação e da crença que as pessoas fazem. Eu não gosto de ferir as crenças, mas o que eu acredito, eu, Juliana, que sou, de novo, eu sou muito da ciência e estudiosa. Eu tenho uma amiga, uma pessoa querida que fala bruxa nerd. Tem a bruxa que é nerd. Sim. Então, eu sou meio essa Ou categoria. Bruxa pragmática também. Exato. E aí, total. E aí, assim, a alquimia, o que ela faz? Né? O que a alquimia diz? Que para mim ficou muito forte. A alquimia apresenta os elementos da natureza. Então, fogo, terra, água e ar. E, através disso, do comportamento da natureza e da sua observação, você consegue entender várias coisas sobre você mesmo, seus movimentos internos. Que legal. Entender como você pode relacionar como uma planta é com aquilo que ela pode fazer com você. Vou dar um exemplo rápido. Quando a gente fala do elemento fogo, a gente diz assim, muitas vezes a gente diz, nossa, hoje eu tô fogo. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo o quê? Eu tô irritada. Eu tô acelerada, eu tô quente, fogo, eu tô quente. Saindo faísca. Eu tô cuspindo fogo, né? Ou aquela pessoa hoje tá fogo, não mexe com ela. Eu tô intocável, sim. Ninguém pode me tocar. Ou quando você diz assim, nossa, hoje eu tô sem ritmo, sem vontade nenhuma de nada, não sei o quê. O que é isso? É ausência de fogo. Então, a gente relaciona na alquimia o fogo, a terra, a água e o ar com o teu temperamento. E se você olha para a natureza, você vê uma planta como alecrim, por exemplo. Alecrim, ele é o quê? Ele é uma planta... assim, não. Toda lânguida? Não, ele é todo empinado, robusto, galho forte. Então, você vai relacionar o alecrim com o comportamento de água e ar? Não, você vai relacionar a terra, principalmente, fogo. Então, percebe que, de forma bastante... claro que tem muito estudo sobre isso, mas de forma bastante intuitiva até e de observação, você consegue ir entendendo a relação. E, para mim, o divino está nisso. Está na relação que eu posso estabelecer hoje aqui, com quem eu sou, porque é tudo que eu tenho, de fato. Então, é muito isso, assim, a alquimia, para mim, está nesse lugar. E o chá, voltando no chá, que eu não cheguei lá, né? Mas aí eu comecei a estudar isso e acreditei que eu ia enveredar para esse caminho mais terapêutico, de atender as pessoas. Então, eu fui estudar alquimia floral, me formei, comecei a prescrever florais, comecei a trabalhar com atendimentos. Só que o que aconteceu nesse momento? Eu percebi que essa profissão de atender uma pessoa não me fazia feliz. Era como se eu falava, gente, mas não é esse o meu lugar. E eu sempre trabalhei como consultora, imagina, eu dava formação às vezes num auditório com muita gente. Consultora para massa. Para muita gente. E eu sempre fui do coletivo, então era roda de samba,
era consultoria, era sempre pra fora, sempre... Eu falei, não posso ir contra a minha natureza, eu tenho que entender que lugar isso tem na minha vida. E foi num módulo desse curso que eram chás. O módulo era chás, blends, fitoterápicos. Esse foi um curso que eu fiz na escola de Joel Aleixo, que é um alquimista que tem uma escola, são 5 anos de formação, profunda em alquimia, mas o foco é floral. Só que tem um módulo que a gente fala sobre as plantas e sobre os chás e tudo mais. E aquilo me tocou, porque me reconectou com essa paixão, com essa bebida que eu amava. E aí eu comecei a estudar sobre isso e comecei a preparar blends. Mas blends ainda terapêuticos, pensando na propriedade das plantas, energéticas, muito mais. Saúde mesmo, terapêutica. Saúde, Bem-estar. integrativa, bem-estar, Sim. tudo mais, que foi que deu origem para a coleção Chakras. Mas é claro que a gente não fala aí de remédio, a gente fala do ponto de vista do bem-estar, da energia das plantas, dessa interpretação que eu falei relacionada aos elementos. E aí, eu fiz isso e comecei a presentear pessoas, amigas e tudo mais, e as pessoas começaram a me ligar e dizer assim, Juliana, isso é maravilhoso, isso é incrível. Meu marido, na época, era chefe em um restaurante, e aí eu via muito pouco ele, porque ele trabalhava de madrugada, e eu deixava os blends para ele, ele levava para o restaurante e dava para os clientes, e criava comida com os meus blends, e a coisa foi crescendo, e foi ele, assim. O Henrique é uma pessoa muito importante na minha vida, nesse momento principalmente, porque ele olha para mim e fala, Juliana, isso aqui está te fazendo muito bem. Isso aqui está criando algo que você tem que mostrar. Você tem que levar mais a sério esse caminho, porque está te fazendo feliz. E aí as coisas foram acontecendo, porque eu falo que é isso, quando você entra no curso do Rio, o Rio leva. E aí tudo foi vindo. Então, de verdade, de coração, tem muita coisa que eu olho da caixinha, as histórias, e tudo, eu falo, gente, como foi que eu queria isso? Que momento? Assim, é uma coisa que parece que fluiu e que veio e foi tomando forma, sabe? Ele não te requer esforço, é isso que você está falando, não é forçado. Exato. Não é que você fica... Vai indo, assim, você fala, não, olha, faz sentido, olha, essa caixa faz sentido, esse jeito faz sentido, essa história faz sentido. E aí as coisas foram acontecendo, criei essa primeira coleção e aí pronto, né? Leão com Capricórnio, fui atrás. O que existe no mundo de curso de chá? Sim, sim. Aí que eu fui entender que existe sommelier de chá, de blender, que existem várias profissões no universo, mundo, de master no mundo, que sem... Assim, Camellia sinensis, então, que eu não sei se vocês conhecem essa história, se vocês sabem disso, mas aqui no Brasil pouca gente sabe, que o chá verde, o chá branco, o chá preto é feito com a mesma planta. O que muda é o processamento da planta. E aí eu fui descobrir isso e descobri que existem terroirs de chá. Na China, na Índia, Sri Lanka. Ah, sem dúvida. O Existem Oriente sacas acho que é o lugar mais de forte produção e cultura, né? E que foi incorporado, né, na Europa e tudo mais. E você descobre um mundo. Eu já era apaixonada por vinhos, meu marido é chefe, e a gente... Falei, gente, vinho é maravilhoso, mas quando você entra e descobre a possibilidade de sabores com chá que existem no mundo, tanto que aí você vai descobrindo, chá é a segunda bebida mais consumida no mundo depois de água. A gente acha no Sudeste que é o café. É chá, gente. Pega mesmo toda a Ásia. Sudeste, no mundo, aqui, assim, no em geral. Mundo, no Brasil ainda é o café. E Ou depende muito da região, né? Porque também tem isso, né? Você vai para o sul... Chimarrão. Mate, né? Então, a gente fica... E aí abriu a minha cabeça. Fiz os cursos todos. Fui enveredando por isso e fui cada vez mais me aproximando desse lugar da gastronomia. Porque a gente tem essa experiência em casa. Você combina, você harmoniza chás com pratos? Tudo. Como que é isso? Isso é assim. Inclusive, você acabou de fazer um evento que eu vi no teu Instagram, no Empório Fazano, né? Sim. Que era junto vinho, queijos e chá. Eu achei Exatamente. interessantíssimo isso. Exatamente. O que acontece? O chá, ele é uma bebida sutil, mas que tem notas, tem presença. Só que não é um suco, né? Que é forte. Que, na verdade, o suco é uma refeição, né? Os nutricionistas já falam isso. O chá não. O chá é uma bebida suave, mas que tem notas. Ele tem notas primárias, secundárias. Ele é tão complexo quanto um vinho. Um blend de chá. O chá também de terroir, mas o blend também. Você pode construir, que é o que eu faço. Então, eu pego lá. Tem a erva mãe, que eu falo sempre nos meus blends. Então, eu escolho que eu vou misturar o chá verde com a melissa. Eu vou criar um blend de erva mãe. E aí, eu vou colocar um pouco de jasmim, porque eu quero um toque floral. Mas eu vou pôr pouco, porque eu quero que o jasmim seja percebido só na segunda nota. Antes disso, eu vou pôr cascas de laranja. Eu vou colocar frutas cítricas, porque eu quero que o cítrico é que pegue primeiro. Então, você vai entendendo qual é a sensação que você quer construir, né, no paladar.
E isso Se é harmoniza. exatamente a mesma coisa que a gente faz com vinho quando a gente escolhe um prato. Ou um queijo, né? Os queijos, principalmente os artesanais, eles têm isso. Tem queijo que tem picância, dependendo da maturação. Tem um queijo que é mais suave. Então, o que harmoniza com o quê? E eu e o Henrique, já há uns 6 anos, a gente vem se debruçando sobre isso, estudando sobre isso e testando muito isso. E a gente usa de cobaia o nosso filho, porque como é chá... Inclusive, o Luca, ele criou um chá dele para a empresa. Porque ele despertou essa vontade durante a pandemia de tanto ver a gente... Eu acho que é isso, ver os pais apaixonados por algo que fazem. que estão construindo. Na pandemia, Henrique saiu do restaurante e entrou de vez para Infusiva comigo e a gente segue juntos. Ele tem? Eu O vou Luca- explicar por que essa pergunta. O Luca vai fazer 12 Você tá perguntando anos. de quem? Do marido ou do filho? Do filho. O Luca Não, faz 12 Por agora. que essa pergunta? Porque tenho aqui outra dúvida. Tá. Dizem que o paladar da criança, ele é bem diferente do paladar do adulto, né? Isso deve puxar também? Isso interfere nos E blends? tem uma coisa muito legal que a gente sempre fala, a gente estudou sobre isso, né? Que é assim, primeiro que as nossas papilas, elas mudam, elas têm ciclos, né? Depois de alguns anos, muda. Tanto que você pode perceber que, eu não gostava de quiabo, e depois, passou tantos anos, eu tô gostando de quiabo. Muda fisicamente mesmo, isso é comprovado. Tem isso. E tem uma coisa que a gente fala de paladar infantil, né? Quando a gente diz que a pessoa só gosta de coisa doce, não toma o vinho seco, ou não sei o quê. Isso é mito ou é verdade? Então, existe uma coisa que o lugar da infância. Tem um autor que fala disso, acho que é o Ariovaldo. Ele diz assim, o lugar da infância é o lugar do estranhamento. Porque ele é o lugar da primeira vez das coisas. Então, ele é o lugar do estranhamento. Isso acostumou a gente a chamar isso de paladar infantil. Quando você, azedo. Ai, doce demais. Ou, né? É mato, é herbal, é raiz, principalmente, comer cúrcuma, imagina, gengibre. Adoro, Então, Entendi. assim, tem essa coisa do... o lugar do estranhamento é o da infância. É a primeira vez que você prova as coisas. Sim, aí você vai aperfeiçoando. Normal. Então é isso. Mas o que acontece? E a gente trabalhou muito tempo com isso, eu e o Henrique também. A criança só vai construir a relação dela com o próprio ato de degustar as coisas se o adulto insistir em apresentar de diversas formas aquele ingrediente. Então, vou dar um exemplo rápido. O meu filho não comia beterraba de jeito nenhum, detestava beterraba, e eu comecei a perceber que a dificuldade dele era com coisas doces. Que ele é muito mais parecido comigo, assim. Eu sou mais do paladar do amarguinho, do terroso, cítrico, eu não sou muito de coisa doce. Eu comecei a perceber, eu falei, é o doce da beterraba que está incomodando ele, é o doce da abóbora que incomoda ele. E aí, o Henrique simplesmente ralou bem fininho, como se fosse um carpaccio mesmo, um chipzinho, assim, de beterraba, que ficou uma rodela linda, tie-dye, assim, não sei o quê, e fez uma técnica que você faz isso e joga no gelo e ela fica crocante. E tira um pouco do dulçor. Fica uma coisa mais crocante, refrescante, e ele amou. Crua mesmo? Crua. Você rala, já Sabe o mandolim? Interessadíssima. Passa no mandolim, direto no gelo. Vai dar aquele choque, ela fica uma tie-dye crocante. E aí ele começou a se acostumar. Então, assim, agora já está mais pro paladar doce. Então, isso vai mudando. O essencial é ter a disposição... De querer experimentar. De querer experimentar e trabalhar com isso, sabe? Então, esse é muito o lugar que a gente faz em casa e que a gente leva e transfere para todos os eventos. É como se fosse um laboratório, né? Total, a gente vive dentro de um laboratório. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, eu achei super interessante você falar da característica da flor, da planta, enfim. E a gente joga isso para água, terra, fogo os e elementos. tal. Quando você faz um blend de chá, né? Você está preocupada com o efeito do bem-estar, dessa parte das energias, dos chakras, né? Ou da parte gastronômica? Ou das duas partes? Coisas. Hoje eu posso dizer que essas duas coisas caminham absolutamente juntas, amalgamadas e não indissociáveis. Porque hoje, de verdade, tem uma coisa muito legal que eu sou muito da memória, eu sou muito mental. E o meu marido, o Henrique, que é meu companheiro na empresa, sócio, ele é muito sensorial-tato. Provar. Então, isso é muito legal, porque hoje a gente faz muita coisa junto. E aí, o que acontece? Eu viro para ele e falo para ele assim, eu criei um blend que vai isso. Porque
porque eu quero construir essa sensação e isso combina com isso e tarará. Seja do ponto de vista energético, seja do ponto de vista gastronômico. E ele é o cara do provar, mas tem que ser tanto de proporção para gerar esse efeito, sabe a engenharia de provar. Então, o que acontece? E normalmente os blends vêm para mim, isso é o meu jeito, tá? Vem para mim como uma história, porque eu sou muito desse lugar. Então, eu quero contar histórias. A minha última coleção, a mais recente, foi da Lua, as fases da Lua. Por que as fases da Lua? Porque cada fase da Lua, ela é associada a um elemento, a regência de um elemento. Lua nova, lua de fogo, lua de terra, lua crescente, lua cheia de água e lua minguante de ar, né? Cada uma delas traz a inteligência da regência desses elementos. E isso a gente sente no corpo. Se é lua cheia, é uma lua de ar, é uma lua cheia de tudo, de desafios, de abundância, de tudo. E isso, a lua cheia, o que acontece com as marés? Elas sobem, né? Muita água, muita água. Então, quando eu sempre crio através de uma história, eu falo, gente, eu quero que as pessoas entendam que elas podem se autorregular, pode ter uma autoterapia, sabe? Através do chá. E se conectando. Então, o que eu fiz? Eu criei blends de plantas que possuem essa inteligência desses elementos para cada lua. Interessantíssimo. E aí você olha para isso e você fala, pô, essa bebida vai fazer muito bem para as pessoas, mas ela precisa ser gostosa, ela precisa ser saborosa, ela precisa ser uma bebida que as pessoas incorporem no dia a dia, porque elas sentem falta de tomar. E aí tem um ponto que eu acho que é bem interessante, que é assim, quando eu estudei para City Blender, eu aprendi muito a aromatização de blends, porque a escola de blends ensina a aromatizar, mesmo que com aromatizantes naturais. Existem alguns que são sintéticos e naturais. Eu não conseguia. Mas isso é muito meu. Eu não consigo gostar muito dos aromatizados. Porque o que acontece? Quando você tem uma planta como um chá branco, que é super suave, se eu coloco um aroma de morango, porque eu quero abrir a caixinha e sentir o aroma do morango, eu não vou sentir o chá branco quando eu tomar. Então, não é isso. As frutas que eu trago no meu blend são traços das frutas, né? Nas notas. Não é... Se tem abacaxi, você não vai sentir gosto de abacaxi. Gosto de abacaxi, você bate o suco de abacaxi. O blend, ele vai trazer dulçor, um certo cítrico. São, né, percepções que esse ingrediente vai trazer ali. E isso é muito importante. Quando você faz isso, você cria uma bebida que é suave. Vai harmonizar, não vai se sobrepor a uma outra. Então, ela cabe perfeitamente antes de um vinho no lugar da água. Porque ela não vai se sobressair a um vinho que é forte. Mas também não vai quebrar, sabe? Ser mais dura, como é a água que tira você do lugar para depois vir uma outra bebida. Então, o chá, ele é um mediador. Eu sempre falo isso. O chá, na gastronomia, é um mediador. Também um influenciador, porque ele se harmoniza, né, com outras refeições. E ele é um mediador para a vida, assim. Viver tendo o hábito de tomar chá é um ritual não só de saúde fisiológica, mas é um ritual de energético, estilo de vida. Ele também é digestivo? Então, existem várias plantas que são diuréticas, digestivas, tem, enfim, sabe o que é mais legal? Quando você associa, na coleção Chakras eu fiz isso, eu trouxe a cor do chakra para o chá. Então, o chá equilibra, que é do blend do plexo solar, ele é amarelo, ele tem camomila, ele tem calêndula, ele tem casca de laranja, gengibre, ele é amarelo. E isso é muito importante, quando você olha para isso e você vê que a cor da sopa do chá que a planta faz, e você olha o benefício fitoterápico, você fala, é na região do chakra. São nos órgãos que estão ali. Camomila é digestiva, gengibre é digestivo. Então, fantástico. A natureza, assim, é só reparar com o olhar, associar e trazer para perto. Eu falo que é isso. Então, esse é o meu divino, sabe? A maneira como eu experiencio. Eu tô aqui encantada. Eu vou te dar um depoimento. Eu não sou uma pessoa que é fã de chá e eu estou com as papilas. Sabe quando sai aquela aguinha? Tem um nome isso para os chefs. Morrendo de vontade. Tá salivando. Ju, eu queria te perguntar duas coisas, né? Então, eu conheci vocês lá naquele bazar e eu fiquei encantada. O teu marido, ele fala super bem, assim como você. Então, ele explicou tudo e tal. E aí, ele falou, olha, então, tira uma carta, eu lembro. O tal do oráculo. Peguei e tirei.
A hora que eu li, eu não vou lembrar agora qual era o oráculo, mas eu tirei uma foto, eu até postei no meu Instagram, nos stories. Gente, eu li aquilo, era uma conexão com a minha vida naquele momento que eu fiquei impressionada. Sim. Então, isso é energia? O que e aí eu queria só emendar o seguinte. Você falou, por exemplo, você prepara as suas coleções, chakras, lua, e são nomes super legais. Gente, entra lá em Infusiva, que é muito bacana. As embalagens são lindas. Não, lindas, impecáveis. E os nomes muito interessantes. Então, você, por exemplo, se eu quero, tem algum... Depois você vai me falar do oráculo, mas aí depois você já emenda. Se eu quero tomar conforme a lua. Então, se você compra a coleção da lua, eu tenho que tomar o da lua cheia na lua cheia, ou o da minguante na minguante. Se eu quero trabalhar o chakra tal, eu vou lá e tomo só aquele, ou você tem que fazer uma sequência completa, e o que isso tem a ver com o oráculo, o que tem a ver com as energias. Gente, eu misturei tudo. Isso é muito legal, porque assim, pode tudo, e eu vou explicar como, porque é legal, né? O pode tudo tem que ter método. Ó, pessoa sim, pessoa louca. Olha o capricorniano. Mas é assim, não, e a lua ainda é Sagitário, eu sou uma pessoa... Como é que é? Então fala de novo, só pra eu entender eu sou leão com Capricórnio e Sagitário na lua. Perfeito. E aí, o que acontece? Os chakras, assim, o oráculo, quando eu fui estudar alquimia, eu fui estudar sobre os oráculos. A gente mergulha nisso, porque, inclusive, os florais, a gente pede para as pessoas em atendimento tirar as cartas das flores, que a gente vai mergulhar nos florais delas. A gente decide algumas como terapeuta, e elas também tiram nas cartas para trazer uma decisão que é aí que tá, que é uma decisão que eu chamo que vem de outra inteligência nossa. A gente acredita, assim, a grande maioria das pessoas acredita que a inteligência ela é um resumo daquilo que a gente processa com o cérebro nosso. Mas não, né? Não necessariamente. O corpo nosso tem memória, ele carrega memória. Se eu tocar em alguma região do seu corpo, dependendo de como eu tocar, isso pode trazer uma sensação que vai te remeter a uma experiência de vida. Sim. Isso é super, né? Existem lá no cérebro, tá no inclusive, cérebro, que comprovam isso hoje em dia. Então, o corpo carrega memória. E eu sempre digo isso. Às vezes, a gente diz assim, nossa, saí de uma reunião, eu falo, nossa, aquilo foi um soco no meu estômago. A gente diz isso. E aí, o que você está dizendo? Você está dizendo que você não digeriu bem alguma coisa. Aí você, tá bom. Aí vai almoçar, vai fazer as coisas, começa a gerar uma dor de cabeça. Porque você não digeriu, não cuidou disso, não esvaziou, subiu para a cabeça. Tomou a cabeça, dor de cabeça, vou lá, tomo remédio para dor de cabeça. Você só precisa digerir. Então, dá um tempo de digerir, respira, reflete, deixa embora, separa o que serve, o que não serve. Sabe, e a gente não faz. E quando a gente pega um kit desse, o que eu preciso? Aí a pessoa, eu preciso para a cabeça, óbvio. Não, mas eu preciso, não, para o estômago. Eu tô com dor de estômago. A mente, a razão, ela vai confundindo a gente, porque a gente vai racionalizando uma coisa que é só prestar atenção no que o corpo está falando. O oráculo, ele é um jeito de tirar você desse lugar. É isso que eu digo. Então, de novo, não é que é uma energia de fora que faz você tirar a carta certa. É você que faz. Só que é a inteligência do teu corpo, a tua intuição. É o corpo que está puxando a carta. Por isso que sempre dá certo. E eu falo isso para as pessoas, não dá certo porque eu criei o melhor oráculo. Dá certo porque foi você que tirou a carta. E você pode comprar o chakra oráculo? Então, o nosso kit completo chakras vem com oráculo, porque a ideia esse é o dos chakras que vem com oráculo. Porque a ideia é você tirar a carta e ter o chá correspondente para tomar. O oráculo, deixa eu só entender, para o pessoal entender de casa. Tem as cores. Você falou que os chakras têm as cores. Sim. E as cartinhas também têm cores. Então, a hora que eu tiro, né, eu dou uma respirada, me concentro, eu tiro uma carta. Essa carta vai ter uma mensagem e uma cor. E aí ela está indicando qual é o chá que eu tenho que tomar. Sim, vem o nome do chá, a cor e a mensagem. A mensagem. E aí, assim, são 5 cartas de cada chá. Então, é um oráculo que também cria, né, uma proporção melhor. Não é uma de cada, porque aí fica uma coisa, de fato, o oráculo ele precisa ter mais possibilidades. Mas são 25 frases, então nenhuma frase se repete. E as cores divididas? Em 5 de cada. Tá. Por quê? São 7 chakras, os mais didáticos falam. A gente tem milhares de chakras, na verdade, segundo principalmente a literatura indiana. Mas os 7 principais, eu criei 5 chás, porque o brilho ele corresponde aos 3 superiores, que é o laríngeo, frontal e coronário.
que é um espectro que vai do azul claro, azul índigo, pro violeta. E aí a gente trouxe a clitória, que é a florzinha que deixa o chá azul claro ou azul escuro e que é reagente de pH. Então, se a pessoa pinga limão no chá azul, ele muda de cor e fica violeta. Então, ela acende ao chakra coronário através desse tom. Então, a gente trabalha o que as pessoas chamam de cromoterapia. E eu acredito muito nisso porque as cores têm frequência. Sim. Quando a gente está na natureza, qual é a cor que a natureza mais reflete? O verde. Por que a gente se sente bem? A gente sente paz no coração? Porque você alinha a frequência física das plantas com o teu cardíaco. Só por isso. Você vibra o teu cardíaco na mesma frequência da árvore. Da plantinha que está ali do lado da cachoeira. Você fala, gente, que vontade de... céu. Então, o azul, na verdade, o céu multicores, né? Sim, Porque quando se a gente tá olhar... céu azul, que eu sinto um bem-estar, assim. Total, porque... Acredito na vida quando eu vejo aquele céu azul. Certamente, você, não sei, enfim, o teu campo, né, astrológico, mas... Porque a astrologia, isso é importante. Para a alquimia, ela é importante para o entendimento desses elementos e tudo. Não é que determina quem é o sujeito. Eu não acredito muito nisso, mas eu acho que existe uma coisa que eu sou muito água, eu sou muito fogo. O que tem no meu mapa? Eu, por exemplo, eu não tenho água no meu mapa. E eu, desde criança, procuro água o tempo todo. Eu preciso estar no mar, eu preciso estar na cachoeira. Eu preciso fazer atividade física, tem que ser natação. Tudo tem que ser água. Porque é para esfriar meu fogo, gente. A gente busca o oposto. Você busca o oposto. Para te equilibrar. Nesse mapa, você olha os elementos que você tem e, normalmente, você busca... nas suas atividades, o ao contrário, para equilibrar. Se não busca, tem que buscar já. Gente, eu então, preciso fazer o céu meu azul mapa. que te acalma, certamente está associado a uma busca tua, que pode ser do teu corpo físico, pode ser do momento que você está vivendo, pode ser uma apreciação estética. Desde pequena, o céu azul, para mim, é uma coisa assim... Te equilibra, te coloca no... A gente, assim, nós somos seres, tanto quanto qualquer outro ser que tem vida aqui. Tem um cara maravilhoso que é o Mancuso, que escreveu um livro lindo, que é o Revolução das Plantas. E ele, numa entrevista que ele deu, ele pergunta para as pessoas, numa palestra, qual é o maior ser vivo do mundo? E todo mundo vai para a baleia, para o tubarão, para um animal. E ele fala, não, é uma sequoia, é uma árvore. O maior ser vivo do mundo é uma árvore. E a gente nunca pensa nisso. Essa coisa de abraçar a árvore, as pessoas acham que é uma coisa, Um viajante. Mas a árvore é um ser vivo. Sabe qual ele fala, sabe o que? Acho lindo isso. Sabe qual é a diferença nossa, dos animais para as plantas? A gente decidiu caminhar atrás do alimento e elas decidiram ficar. E procurar por ali. Essa é a diferença. E elas são muito mais complexas do que a gente, porque você pode atingir uma árvore em vários lugares e ela não morrer. A gente tem pontos fatais. Sim. Então, assim... Toda essa inteligência, se a gente aprende a se relacionar com ela nesse lugar e entender que a natureza não é só bucólica. Isso é muito legal. Quando você vê um passarinho, ele vai comer, ele está comendo olhando aqui, ó, porque tem alguém vindo comer ele. É verdade, ele está sempre olhando para trás. A observação da natureza é fantástica. Ela é estressante também. Então, a gente fala, olha, tem um estresse aqui. O que eu aprendo com estresse? O nosso objetivo é aprender a se autorregular no caos. É verdade. Então, isso tá ótimo. Ô, Ju, em todos os âmbitos. Desculpa, Nath. Todos. Pessoal, profissional, não, vira você mãe. diz assim, da natureza já tem que se regular no caos, né? A gente faz parte dela. O ser humano dentro da natureza tem que ser os animais, assim vai. É um todo, né? A gente é um pontinho no todo, realmente. A gente tem que estar interligado mesmo a tudo isso. Eu acredito muito nisso. E poderosos, mas o nosso maior poder é a autotransformação. Sim. Esse é o nosso poder. Essa é a real, a viagem interna, sempre. É nisso que eu acredito. Ô, Ju, qual que é o grande diferencial da Infusiva? E por que ela está sendo tão transformadora neste mercado de chá? É tudo isso que a gente falou ou tem alguma coisa a mais? Eu acho que é tudo isso, né? Mas esse olhar, é isso? É isso que eu ia dizer. Eu acho que a gente não está inventando, né, nesse clássico que falam inventar a roda. A gente não está inventando nada novo. A gente está colocando novos pontos de vista diante das coisas que já existem. E a gente faz isso de verdade, com muita paixão. Eu, de novo, vou dizer, eu me considero realmente uma pessoa privilegiada, porque além de estar nessa caminhada, nessa jornada, eu tenho um parceiro que caminha comigo da mesma forma, que é literalmente o meu oposto,
mas que é complementar. Então, eu acho que tem muita gana, assim, desejo de viver, de descobrir, de revelar as coisas para as pessoas, de compartilhar conhecimento. Eu ia dizer que, né, eu já percebo que o diferencial é total compartilhamento de conhecimento. É muito conhecimento que eles têm, né? Eu tô aqui encantada, tô até paralisada, porque é muito conhecimento, né, para criar. Você não cria um produto, eu ia até te perguntar sobre isso, né? Não é um produto que você está criando. Né? Quando você falou, eu gosto de criar uma história. Muita gente diz então, isso. para você desenvolver um produto, eu acho que para mim o diferencial é esse. Veja se eu estou percebendo errado. Você cria toda uma história para desenvolver um produto. Ele tem que fazer muito sentido. Eu acho que você acertou super, assim, minha trajetória, Lu. O que eu percebo desse processo meu criativo? O mais importante é a história e a mensagem que eu sinto que vem e que eu quero comunicar. E o produto é essa minha necessidade de materializar as coisas. Então, eu acho que se eu fosse outra Juliana, eu poderia deixar isso como uma mensagem em um livro, em uma palestra, não sei, em outros suportes materiais. Mas o meu caminho é o chá. E é essa coisa do beber. E eu falo que chá, para mim, é beber a natureza. De verdade, assim. Toda a inteligência dela. E eu construo pensando nisso, assim. Muita gente diz, você benze o chá. Você falou de garrafada, né? Fiquei aqui com isso, desde a hora que você falou, eu não quis interromper a entrevista. Eu uma vez fui para uma aldeia, fazer uma experiência numa aldeia, e eles chamam eu fui fazer uma experiência fitoterápica, e eles chamam garrafadas, né? Então, eles ensinam a gente que tal planta combina com tal planta, que é para, sei lá, para ajudar na cura do câncer. Eu fui até por conta de que eu queria conhecimento. Por que você fala garrafada também? Da onde vem? Vem da onde eu estou pensando, que é das aldeias, é exatamente isso. Só que as garrafadas dos blends não são fitoterápicas ou são? Eu fiquei Na com uma verdade, confusão. assim, as garrafadas é uma prática, né? É uma prática e que, assim, vem dos povos originários, mas ela está presente, enfim, no Nordeste muito, né? É uma cultura muito grande. Muito grande, que inclusive atualmente está sendo incorporada na coquetelaria. A gente tem como as coisas se misturam. A gente tem aí, inclusive é um dos livros que eu quero indicar, que assim, não é especificamente de chá, mas que é de uma pessoa maravilhosa, que é a Nelly Pereira, é uma mixologista, jornalista, e ela criou um livro que chama Da Botica ao Boteco, que é justamente esse interesse nas garrafadas e no que eu misturo com o quê, que é para saúde, só que tem um sabor maravilhoso que pode temperar um drink. Porque as garrafadas da aldeia eram terríveis, o sabor era Sim, não, aí a gente chama... Sim, mas tomar. aí esses são, assim, o que a gente chama dos fitoterápicos, dos medicinais. Sim. Então, são as macerações, são vários processos. Sim. Porque o que acontece? O chá, ele é feito através de infusão. Infusão é colocar as plantas numa água quente, desligada do fogo e abafar. Isso é infusionar. Aí você tem decocção, que é ferver o ingrediente na água, tipo gengibre, cúrcuma, que a gente ferve para extrair. Tem a maceração, tem diversas técnicas. Tá. Esses xaropes medicinais antigos, por exemplo, as tinturas, né, que a gente fala, essas são medicinais e às vezes muito carregadas da carqueja, daquele ingrediente, que vai ficar amargo, vai ficar denso, pesado. Então, é justamente o oposto do que é o chá, da proposta do chá. E aí, ele é um remédio. Por isso que isso é muito legal e para as pessoas saberem. É muito importante que a gente separe um pouco essas coisas. Assim, o chá, tem um mercado grande de chás funcionais. Chá para emagrecer, chá para isso, chá para aquilo. E é muito importante que a gente tenha cuidado com isso. Porque as plantas podem ser, sim, medicamentos e elas podem ser tóxicas, dependendo de como você utiliza elas. Por isso existe toda uma regulamentação de quais podem usar, quais não podem, quantidades. O que a gente está falando aqui é você criar dentro da segurança alimentar, né? Da segurança... alimentar não, mas assim, dentro desse universo do que é seguro das pessoas provarem como bebida, sem que isso interfira diretamente na saúde. O que eu faço para isso? Eu sempre gosto de trabalhar com muitos elementos nos meus blends, porque eu não exagero em nenhum ingrediente. Eu construo sabor, eu trago benefício para a saúde, traz. Claro, a gente está falando de gengibre, que tem propriedades, mas não é para aquilo, entendeu? Entendi. É só para você ir incorporando essa inteligência no seu corpo. Ju, dando um gancho, né, que você falou,
como é que é o cuidado da infusiva na hora de plantar? Como é que é? Eu sei que vocês, inclusive vocês moram lá onde vocês plantam e tudo, né? Conta um pouquinho pra gente desses processos, esses cuidados. Porque é 100% natural o chá de vocês. 100% natural, a gente não Ele usa não é nada. ele não é de sachê, né? Não, Ele é folhas inteiras, né? E pedaços de plantas e flores, frutas desidratadas, especiarias. A gente trabalha com esses elementos naturais. O que acontece? A gente, há mais de um ano, a gente começou a plantar bastante coisa, que a gente, né? Muitas plantas que a gente utiliza. E a gente busca parceiros também que plantam coisas que a gente não consegue. Poucas coisas a gente traz de fora, mas tem coisas que realmente, tipo assim, não tem jasmim aqui. A gente tem que trazer jasmim da China, que é o melhor lugar, né? Para trazer jasmim. Rooibos, por exemplo, que agora acabou de ser aprovado pela Anvisa como a planta para blends, a gente traz da África do Sul, que é a origem dessa planta. Então, a gente tem parceiros, o nosso chá preto é do sítio Shimada, brasileiro, orgânico, certificado. Então, a gente conhece as plantações de onde a gente usa os ingredientes, além dos nossos. Então, capim, melissa, muita coisa a gente planta, frutas que a gente desidrata e parceiros que fornecem também de alta qualidade, como o nosso cupuaçu, que é agroecologia, que vem da Bahia. Então, a gente conhece as pessoas. Então, o cuidado é esse, é de fortalecimento daquilo que é nosso, de trazer de fora, mas com procedência, e criar um blend com essa segurança. Eu sei exatamente o que eu estou fornecendo para as pessoas. Eu falo que a gente cria produtos que a gente usa. E essa é a maior segurança que eu posso transmitir para as pessoas. É quando eu digo, eu tomo meu chá todo dia. Então, e qual é a melhor forma de tomar chá? Já que você falou, eu tomo chá todos os dias. Eu gosto muito de tomar, assim, na parte da manhã, eu sempre gosto muito dos chás quentes. Eu sou muito disso, assim. Eu acho que começar o dia com uma bebida gelada, para mim, não é legal, mesmo no calor. Então, eu gosto muito dos chás quentes. Gosto dos blends mais... Depende muito do meu humor. Então, se eu tô precisando de um up, eu tomo os mais cítricos, refrescantes. Se eu tô precisando de cola, eu tomo os mais docinhos, que tem uma baunilha. Então, depende muito disso. Eu vou muito pela minha percepção. E o chá gelado, para mim, ele está posicionado na gastronomia. Então, eu gosto de acompanhar um prato com chá quando eu não quero beber bebida alcoólica. Ou quando, assim, normalmente, meu filho, ele tá nesse contexto. Então, a gente sempre tem um chá, né, para acompanhar uma refeição. Fala um pouquinho da harmonização. O que são, assim, se você puder... Os 3 principais harmonizações, assim, do chá, com qual comida? Por exemplo, só pra gente um blend entender. que vai hibisco, por exemplo, é um blend ácido, né? A gente tem um Acoli que ele vai hibisco, mas tem maçã para controlar a acidez. E também estão usando muito em drinks, né? O hibisco. Super, super. Então, esse é um blend que ele vai muito bem por contraste, por exemplo, com os cítricos, ou a acidez, ela vai muito bem em contraste com uma comida gordurosa, por exemplo, para você ter essa limpeza, digamos, essa sensação, né, de contraste. Mas também pode ser a gente fala por aproximação, né, nossa, me fugiu completamente a palavra, mas por aproximação ou por contraste, né? Tá. Por semelhança ou contraste, desculpa. Então, assim... Eu diria até combinação. Porque assim, tem coisas que são semelhantes. Então, se, por exemplo, eu preparo uma salada bem refrescante com um peixe, e tomo um chá que vai hortelã, erva doce, é um que a gente tem, que a gente adora lavanda, que é uma coisa refrescante com dulçor e notas secundárias florais. Isso é semelhança. Salada, peixe, né? Comida mediterrânea com um chá desse. Por contraste, qual seria com a salada? Por exemplo, um queijo muito gorduroso, ou se a gente, um parmesão, uma pasta com bastante... Pesto. Um molho pesto. Então, depende muito... são as mesmas regras que você faria e utilizaria para um vinho, para uma cerveja, das harmonizações, você vai usar para o chá. É a mesma coisa. E tem uma coisa que a gente adora falar, que assim, é teste, né? Muita coisa tem a ver. Tem as terminologias e tem essas coisas todas que são técnicas, mas é muito legal a gente brincar em casa com isso, né? E eu gosto muito que as pessoas façam isso. Por exemplo, você perguntou da lua, desse kit. O nosso kit da lua, ele vai com um calendário lunar, que é justamente para a pessoa acompanhar a lua e tomar o chá específico durante aquela lua, aquela fase. Aí as pessoas falam para mim, eu tenho que fazer só desse jeito? Não, gente. Ele é um chá gostoso. O chá da lua cheia, você pode tomar ele na lua minguante, na lua, quando você quiser. Porque ele é um blend gostoso, é um blend que vai harmonizar pratos também. Eu posso tomar quando eu sentir que eu estou precisando de água.
Isso é mais legal. Sim. Porque às vezes tem gente que fala pra mim, Juliana, juro que acontece. Me deu uma vontade louca de tomar o lua cheia, porque eu achei que eu precisava de água. Se hidratar, falou, isso. E quando eu fui ver, era lua cheia. Olha Acontece, só, acontece, lógico que acontece, Sim. gente. Porque tá tudo Sim, conectado, sim. de É verdade. coisa de ouvir, né, o corpo. E aí O você corpo vai- pede as coisas. Exatamente. E a gente, Você- às vezes, despreza. Aproveitando esses kits, gente, os kits são maravilhosos. Nossa, eu é vou sair mesmo. daqui, a primeira coisa que eu vou É fazer muito é entrar no gostoso. Não, site são e comprar lindos. um. Como é que você cria essas embalagens? São tão lindas as embalagens. Eu sei, é como falei, né, sempre parte de uma história. Então, por exemplo, da lua... Você que cria essas embalagens? Eu que crio as histórias. E assim, eu às vezes crio a própria ilustração e às vezes conto com pessoas muito queridas. Já conto com uma amiga muito querida, a Thaís Tullia, que fez a arte da lua e da coleção Camélia, dos insetos. Thaís eu comprei a dos insetos. A Thaís é, assim, uma artista e uma amiga muito querida que o Design Thinking me deu, um curso que eu fiz. Muito eu ia te querida. falar uma coisa, você não faz só chá, você faz arte. Não, as Gente, Sim. eu tô aqui embasbacada. Assim, você faz arte, você faz chá e faz arte. Mas continua, Mas é por porque, favor, não Lu, me aguentei. Todas as embalagens de chás no mundo, elas carregam alguma Você experiência Você artística. faz muita coisa, não é só arte, né? Você tá contando uma história, você tá fazendo um produto, você tá fazendo um chá, você tá contando uma história, você tá fazendo arte. Ela faz Não, muitas, e muitas ensinando coisas numa para as coisa pessoas só. a natureza, né? Por exemplo, essa coisa da lua cheia. A gente sabe, mas você falando é verdade, a lua cheia aumenta os... Então a gente está precisando de água, quer dizer, é um movimento... E se entender. E assim, Isso. a gente fala Qual que é muito uma lua dessa mais coisa. emocional? A lua cheia, certamente. Também. Lua minguante tem um pouco, mas a lua minguante é mais a introspecção, é o ar, né? Então, é coisa... Quantas vezes a gente não falou, preciso arejar minha cabeça? Quando você diz, preciso arejar minha cabeça, é porque o fogo subiu pelas ventas. Sim. Consumiu todo o seu ar. Aí você vai tomar você um consegue chazinho... pensar, entendeu? Aí você toma um chá relacionado à lua minguante. Tem verbena, né? Uma Esse delícia. chá, tem jasmim. Então, não precisa, você entende que não precisa de muita explicação? É porque é a natureza. É a natureza. E assim, jasmim, meu Deus, jasmim na alquimia é a flor da abertura dos sonhos, né? Que traz o campo sutil, que Sim. abre, né? Que contribui para o sono REM. Então, assim, as coisas todas fazem muito sentido. Olha, vou dar um exemplo aqui, ó. Coleção Chakras, que a gente já falou. Chá Abelha Purificação. Olha os nomes que legais. Lua Cheia, Coleção Estação, Chá Borboleta Transformação. Gente, esse eu achei o máximo. E são os blends, aí você vai juntando os blends com os nomes. Tudo a ver, Por assim. exemplo, o que é Chá Borboleta Transformação que eu adorei? Então, essa é uma coleção dos insetos que leva a Camellia sinensis, que é o chá preto Shimada. E aí, tudo começou porque eu conheci a plantação de Shimada, fiquei absolutamente encantada. Dona Umi, que ainda, né, está aqui conosco, com 97 anos, que trabalha e que trouxe essa história de reativar esse chazal, que são árvores pequenas, a gente fala bonsais, de colheita manual de chá. Então, uma experiência, quem quer viver uma experiência do chá japonês, da colheita, tem que ir para registro no sítio Shimada, na colheita deles. Registro a Paraná capital ou é do chá, São Paulo? São Paulo. É São Paulo. Que é no Vale, né? Eles fazem a primeira colheita da primavera do chá, você colhe o seu chá branco, é uma experiência imperdível. E aí a família Shimada, e aí eu conheci a Dona Umi, fiquei enlouquecida. Tomei o chá preto deles, que é absolutamente incrível, porque é um chá amendoado, um chá que não tem nada a ver com amargo, maravilhoso, de folha inteira. Eu falei, não, eu preciso criar uma coleção com esse chá de blends. E aí, o que aconteceu? Primeiro que eu criei era o chá da rainha, porque eu falei, o Earl Grey, eu vou fazer uma homenagem a onde tudo começou. E o Earl Grey, ele é um chá preto com bergamota na Inglaterra, que é o óleo da bergamota, um aroma, enfim. A rainha tomava lá com peculiaridade que era defumado, blá, 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 mas esse era o chá da rainha. Eu falei, eu vou fazer o meu Earl Grey. E aí eu comecei a estudar sobre sabores do que eu ia fazer, e eu fiz o meu Earl Grey com laranja, que aí ficou mais um Lady Grey, porque além de a gente achar com mais facilidade a laranja, eu achava que ela era menos agressiva do que a casca da mexerica, que estava trazendo muito amargor, e eu inseri cupuaçu nesse blend. Falei, eu vou trazer uma fruta brasileira, que eu acho que combina super. Esse blend foi o blend que me deu o título de melhor blender do Brasil agora. Esse blend... Quando que você ganhou esse título? Agora em 2023, vai fazer um ano agora. Tá.
E aí, eu criei esse blend. Eu falei, cara, que história que eu vou contar? Porque, desse caso, o blend saiu primeiro. E aí, eu falei, não, eu preciso falar sobre a polinização. Porque isso que eles fazem é muito escondido em registro, do meu ponto de vista. A gente precisa polinizar essa ideia, a gente precisa colocar luz, precisa expandir. E me veio muito essa imagem dos insetos polinizadores, que são muito renegados, assim, ninguém pensa muito sobre isso. E o primeiro que me veio, claro, as abelhas. E aí eu falei, faz todo sentido, porque lá é o chá da rainha, aqui é o chá da abelha rainha, porque aqui a nossa rainha é a abelha. E aí eu comecei a construir. E tudo começa a fazer sentido, porque aí eu crio o blend, aí eu quero a mesma paleta de cores para os insetos. O corpo deles tem a flor da Camellia sinensis, porque também era um desafio. Falei, como é que eu vou estampar comida com inseto? Como é que eu faço para não ficar asqueroso, para não ficar uma experiência ruim? Então, tudo eu vou construindo. São lindas, assim, o que eu tenho é dos insetos, eu não me lembro exatamente eu vou construindo tudo assim. Da lua já é a lenda da Vitória Régia, que me regeu, né? Porque a Vitória Régia, não sei se vocês conhecem, ela é uma indígena que apreciava, todas as indígenas que apreciavam a beleza da lua, quando morriam, Jaci, que é a lua para os indígenas, transformava elas em estrelas para morarem próximas a ela. Essa indígena morreu apreciando a lua, o reflexo da lua no rio. Caiu e se afogou. Jaci disse, não vai ser estrela, vai ser a estrela do rio. E por isso ela é a Vitória Régia. E aí eu trago essa história para ilustrar a coleção da lua. Então, é um jeito... Tá tudo ali, né? A Juliana da literatura, a cantora... Eu ia te falar isso, né? Essa tá tudo sua ali. formação em letras, né? Que também você tem uma paixão pela literatura, tá tudo lá, né? Tudo então, a arte tá toda lá por conta também de todo o seu conhecimento. Você é uma construção de tudo que você viveu, de tudo que você aprendeu. E você foi navegando em vários mares. No final, você juntou tudo. Né? E ela teve a competência de colocar tudo que Pois é a Juliana numa coisa. Eu me divirto muito. Dá pra ver seus olhos brilhando, eu tô aqui. Não, os olhos... Não, Juliana, você tá me fazendo repensar a vida hoje, entendeu? Ai, meu Deus. Qual foi a sua maior experiência, uma experiência memorável com chá? Ai, nossa, a mais? Ai, tiveram várias, mas... Putz, eu acho que eu vou escolher uma coisa do dia a dia que aconteceu, que foi muito marcante pra mim, que foi esse período que eu fiquei com o Henrique muito ausente, não no mau sentido, ele trabalhando muito de madrugada e eu e meu filho. E eu, por momentos, me sentindo muito só, e eu preparava os chás e eu queria conversar com o Henrique, ele não estava. Até que um dia eu vou me emocionar agora. Pode emocionar, até que um dia faz parte. O meu filho foi, sem eu oferecer para ele, tomou os chás que eu tinha preparado e veio e começou a falar. Fala, mãe, eu senti isso, mãe, eu adorei aquilo, do jeitinho dele, fez um cartaz dos chás. E começou a me trazer muita alegria, assim, de como ele estava me vendo, sabe? Porque eu estava num momento muito sensível, assim, você se sente improdutiva, você se sente fora, né, out. As pessoas todas assumindo os postos de trabalho, novos projetos e tudo mais, e você ali, decidi não estar nessas coisas, mas e aí? Eu preciso produzir, muita coisa acontece com a gente nesse momento, né? E ele veio com muito carinho, assim, me dizer, não, mãe, tá tudo certo, você tá no caminho certo, tá delicioso, tá saboroso. E eu vi que ele estava fazendo isso, claro, para mim fazer, me sentir melhor, porque as crianças, elas entendem o que a gente está vivendo. Elas têm uma percepção. E eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que é uma gestora de uma escola Waldorf, onde ele estudou no início da infância, a dona Dulce, que ela diz para mim, não esconda a sua emoção do seu filho. Nunca. Não esconda. Se você está emocionada, se emocione. Se você está triste, seja triste. Não esconda a sua emoção do seu filho. Mostre-se como você está e é. E eu me lembrei disso, eu falei, puxa, aí chorei, abracei ele. Então, assim... Acho que isso foi muito marcante. Eu resolvi trazer isso porque eu acho que ter isso, gente, empreender não é fácil. A gente falou das alegrias aqui, mas empreender é essa montanha-russa mesmo. A gente ontem falou, olha quanta coisa legal a gente está fazendo, importante, e a gente está sempre atrás
de fechar bem as contas, de Sim. conseguir resolver os negócios, de conseguir... É um desafio constante, É né? enorme. Então, assim, ter dentro de casa esse incentivo de reafirmar aquilo que você está fazendo é fundamental. Sim. Sem isso, a gente não consegue, né? Ô, Ju, vou cortar totalmente aqui, que eu fiquei curiosa. Lá vou eu com as minhas perguntas inúteis agora. Você bebe café? Super. É porque você falou, de manhã eu gosto de Amo. conversar com um chazinho quente. Já gosto Aí de eu uma fico baita agora- xícara de Eu café. fiquei lá, gente, será que ela não bebe café? Não, eu amo café. Eu tomei muito café, porque é isso, né? Na época de universidade não tinha chá, assim, disponível aqui. Eu comecei a tomar café. E, então, tomei muito café, fui cafezeira, de tomar muito, muito por dia. Aí, diminuí. Hoje, eu gosto de café especial. Sou chata. Os Pra tudo que eu aromáticos, tomo. E eu tomo café, assim, não todo dia. Mas tomo uma xícara de café. Às vezes, repito, se tem alguma situação. Porque também tem muito isso. Às vezes, vai numa reunião e fala, vamos pedir um café. Aqui, vamos pedir um café. Normalmente, não tem chá, né? Ainda. Mas tem vários lugares que estão começando a ter. É verdade. E aí, eu tomo café e gosto e aprecio. Mas eu tomo muito mais chá do que café. E você que toma muito chá, de fato o café, ele te estimula muito? Você que tá habituada a tomar muito mais chá. Mas tem chá que estimula também. Estimula. O chá preto, ele tem cafeína, teína, que a Tem. gente fala. Mas a Camellia sinensis, que é essa planta, tem L-teanina. Que é um Que é? aminoácido que libera dopamina. Que modula o estresse. É melhor que o café. Então, o chá preto, ele estimula, mas de forma mais gradual. É outro uma coisa- efeito no corpo. Não é que nem o boom do café. Tem cafés que tem menos cafeína ou mais. Eu acho que o grande lance é você se conhecer. Eu, por exemplo, não tenho sensibilidade à cafeína. Assim, grande. Também não. Se eu tomar, por acaso acontecer de tomar um café à noite, isso não vai tirar o meu sono. Pode atrapalhar ali alguma experiência, né, do sono, mas não vai me tirar o sono. Eu acho que precisa se conhecer. Se você é sensível, tem que evitar muita cafeína. E quando que eu acho que o problema vira beber o café? Quando, de fato, você sente que você está acelerado. A gente sente isso. Você sente que você está nervoso, acelerado. Aí você tem que reduzir algumas substâncias. É importante ter esse controle. Mas não dá para falar que o café, sabe, é ruim café, bom chá. Não. Eu acho que são bebidas Completamente diferente. diferentes que precisam ser saboreadas, todas elas de maneira consciente. Muito Gente, legal. a gente tem que ir pro final. Eu tô com uma dó. Nossa. Não, eu tô com uma dó, porque, olha, antes da gente ir pro finalmente, dá uma dica ao pessoal, livros, para quem se interessa de tudo isso que você falou, né? Não só do chá, mas de toda essa conexão, que eu acho que tá tudo interligado. Livro, série, filme, enfim. Nossa, me dá um Então, glass. foi Obrigada. difícil selecionar, assim, uma lista, porque eu fico sempre ligada nisso, né? Tudo que aparece, enfim, desde série, filmes, eu adoro cinema, literatura, eu fico conectada. Mas eu separei alguns que eu acho que são bem legais. Eu acho que tem um livro que eu gosto muito que chama Viagem ao Mundo do Chá, que é da Ina Gracindo, que é um livro super legal. O Livro do Chá, que é do Kakuzo, que é um livro bem específico sobre esse universo oriental e como que o chá, na verdade, se tornou uma bebida, porque o chá, primeiro, ele era usado na gastronomia, assim, na culinária. Então, também é um livro muito legal, mas para quem está querendo se aprofundar mais na história, né? Tem livros que são mais, tipo, A Cura que Vem dos Chás, do Carlos Alves Soares, que aí tem mais esse espectro que é mais energético ou da medicina natural. O Infused é super legal, mas é um livro que eu não sei se tem tradução, que é o da Henrietta, que fala de infusões, porque também tem isso. Chá, para vários lugares no mundo, o chá é a planta do chá, que é só chá branco, chá preto, chá verde, são as 6 famílias. Todo o resto é infusão. Então, é infusão de camomila, não chá de camomila. Aqui no Brasil, a gente usa tudo chá. Inclusive, a terminologia da própria Anvisa é chá misto para blends. Então, tudo bem também. Por isso que aqui a gente fala chás especiais quando a gente fala da camélia. Então, é um livro legal. E tem um livro que ele é bonito, que ele é gostoso, que é um livro do Senac, da editora Senac, que chama Chá, Rituais e Benefícios. Esse é um livro bonito, tem um laço de fita que fecha ele, que aí tem fotografias lindas, fala sobre o universo do chá, que eu super indico também para quem quer ler. O do Boutique ao Boteco já é uma coisa super alternativa a isso Adorei que eu falei, esse. da Nelly Pereira, que eu amo. Acho que é super legal, ela também tem um canal maravilhoso.
Então, acho que essas dicas, assim, para entrar nesse universo. E filme, gente, filme tem muita coisa, né? Tem Alice no País das Maravilhas, maravilhoso, que tem A Hora do Chá. Sim. A série The Crown mostra o tempo todo a é rainha verdade. tomando chá, né? Em situações diversas. Inclusive, tem uma cena de um dos capítulos que é emblemático, que é a hora do chá e as pessoas lá... Acho que é a Thatcher que está preparada para o jantar e é a hora do chá. Rola uma situação... Aparece muito. Chá com Mussolini, que é um filme maravilhoso. Mary Poppins, né? Que tem a história da cena clássica da mesa. Karate Kid 2. É verdade. É verdade. Enfim, e tem o Miss Índia, que acho que é um dos últimos que eu assisti, que é lindo. Que é a história dessa indiana que é uma mulher que vai empreender e tal, e vender chá nos Estados Unidos. É uma história, não vou dar spoiler, mas... É muito legal esse filme também, que acho que é um dos últimos que eu vi mais específicos do universo do chá. Então, algumas dicas aí. Mas tem muita coisa. É só ficar de olho que sempre aparece um chá. Um filme que me marcou muito, Ju, que não tem nada a ver com chá, mas tem a ver com plantas, né? Que é Na Natureza Selvagem. Maravilhoso. Que ele se mata. Ele acaba morrendo porque ele toma uma planta errada, né? Exato. Tem nada a ver com chá, mas que traz muito da natureza, do conhecimento das plantas, E essa coisa que tem, assim, eu conheci um líder indígena uma vez que ele falava isso. Ele falava, você tem que desenvolver a habilidade de entender o que a planta está te falando. A planta disse se é para você tomar ela, não. Perfeito, por isso que essa conexão, esse conhecimento. Vamos pro nosso bate-bola, jogo você rápido. Sempre começa. Toma uma aguinha. Bom, agora então nós vamos falar uma frase, uma palavra, e você fala também uma frase ou uma palavra. Tudo rápido, né? Vai, vamos lá. Intuição. A vida. Chá perfeito. Com a melhor companhia. Natureza. Eu. Perfeito, com certeza. Todos nós aqui somos, né? É isso. Empreender no mundo do chá. Aprendizagem, resiliência. Acho que é isso. O último, bate-papo regado a chá. O melhor do mundo. Ela é apaixonada. Muito bom. Lu, você. Ô, Ju, eu quero te perguntar uma única coisa. Uma palavra que te define. Mudança. Que foi onde você começou. Mudança. Sempre. Sempre. Eu tô sempre assim, Lu. Tô sempre entendendo, sentindo que já deu e tentando enxergar o que tá vindo. Eu tô até anotando, porque você, pra mim, foi inspiradora. Que é o que nosso propósito de trazer pessoas assim. E eu estou totalmente tocada. Muito obrigada. Então, eu queria saber qual a palavra que te define, porque eu vou pensar muito sobre tudo isso que a gente falou hoje. Te agradeço muito. Foi maravilhoso. Foi, assim, maravilhoso Foi mesmo. Não, a entrevista com a Ju é inspiradora. Maravilhosas vocês. Eu quero agradecer, porque acho que eu nunca tive a oportunidade de me entregar tanto e falar tanto dessa história. Então, ter essa escuta tão qualificada, tão maravilhosa de mulheres fortes, lindas. Sucesso lá delas. Você é apaixonante e a sua história é apaixonante. E o conteúdo dela é apaixonante. E faz a gente repensar, viu, Faz. Ju? Amei. Muito Ju, obrigada. Dá teus recadinhos de novo. Onde a gente compra tudo isso? Já passa todos os recados pro pessoal saber. Acompanhem a gente no Instagram. Por lá a gente comunica onde a gente vai estar, quais são os lugares, é o nome do Instagram? Eventos, que é Infusiva, tá? É um galinho. Não tem muitos com esse nome, porque é um nome que a gente, inclusive, criou, né? E infusiva.com, nosso site. Lá também tem blog, tem todos os produtos, as novidades. É isso, gente. E você compra por onde? Pelo site dá para comprar. A gente está em alguns empórios também, em alguns locais aqui em São Paulo. Mas também pelo WhatsApp, através do Instagram. Tem vários canais que vocês conseguem. Lá no Instagram tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp para compra. Tem no site também, para todo o Brasil a gente entrega. Então, super fácil achar a gente. Ju, se uma pessoa quiser fazer um evento com vocês, com você e com seu marido, de harmonização, vocês fazem? Sim, a gente faz eventos corporativos, a gente faz eventos também particulares, a gente também faz. Vou fazer um agora maravilhoso para um casal, que foi um presente da mãe para o casal. Que a gente tem vários tipos de eventos. Tem um sobre cultura, do chá e degustação.
Muito simples, legal. tem harmonização, enfim. Que delícia. procurar a Ju, gente. bom, antes de nos despedir, Vamos falar dar tudo, os nossos recados. vamos dar os nossos recados agora. Né? Curte a gente, aciona o sininho, gente, é tão importante pra crescer. Vocês estão, né, a gente tá trazendo... Vocês querem continuar vendo histórias inspiradoras como essas? Eu acho que é o melhor recado que a gente pode dar hoje, Nádia, que eu tô tão tocada. Curte a gente. É isso aí. Vai lá no Instagram, que é o Bladelas Oficial. Lá sempre tem uns pedacinhos que vocês clicam, caem aqui, tá? Então, a gente quer muito que vocês curtam cada vez mais todas essas histórias inspiradoras que a gente traz aqui pra vocês, porque este é o nosso propósito e a Ju é a prova disso. Maravilhosa. Não, muito, 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 muito. E é isso, Ju, muito Muito obrigada. obrigada. Eu que Você tá agradeço, maravilhosa, você realmente é de verdade, tá? Você é uma lição. É uma lição, porque quando a gente fala de natureza, e você fala de uma forma tão didática, né, e tão inspiradora, e dá até vontade. O que a Luz falou, que dá vontade de sair, entrar no site e comprar o chá vou fazer agora. isso hoje. E você Maravilhosa. explica de uma forma e que a gente entende o porquê você colocou aquele nome, qual é essa história. Porque, além da... Eu acho assim, o gosto, né, o sabor, o cheiro e tal, tudo isso é muito importante. Mas quando você entende o porquê que você está tomando aquilo, o porquê que você está comendo aquilo que harmoniza com o outro, faz muito mais sentido. Não é, Lu? Isso é fundamental, gente. O Henrique fala uma coisa que, assim, a gastronomia vem, os restaurantes, a palavra restaurante vem de restaurar, de restauro. E eu acho que a gente busca muito isso hoje, né? Esse restauro psicológico, além de fisiológico. E eu acho que as histórias que a gente conta, que estão por trás dos produtos, que de fato legitimam aquilo que a gente está vendendo para as pessoas. E se isso tiver esse lugar de inspiração e de restauro, é exatamente a missão que a gente quer cumprir de fato. Então, é maravilhoso ouvir vocês. Muito Nossa, obrigada. muito bom. Muito, muito obrigada. Ju, obrigada, Ju. meu amor. Obrigada, Um beijo, gente. gente. Beijo, Um gente. beijo.